Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos de estratégia manual aqui na Derive.com. Vou fazer um day trade online aqui, colocar 3 indicadores diferentes que eu gosto de utilizar e vou fazer umas entradinhas aqui para ver se eu saio com lucro bom ou se no prejuízo. Vou fazer umas entradas aí, explicar mais ou menos como que eu vou esperar esses sinais para efetuar as minhas entradas e depois vocês façam os testes aí também no computador de vocês, beleza? Primeiro de tudo, galera, para quem está chegando agora no meu canal, meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias. Aqui eu passo dicas, passo estratégias, libero robôs gratuitos, faço acompanhamento aí de day trade online, tanto com alunos quanto não alunos. Caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like e liga as notificações. Primeiro de tudo, pessoal, vamos preparar aqui o gráfico da forma que eu vou fazer o meu day trade. Vou colocar primeiro em velas, tá? De 1 minuto. Vou colocar aqui 1 minuto. Colocar o gráfico de candle. Aqui é a segunda opção. Beleza, já está em 1 minuto aqui, ó. Em gráfico de candles. Vamos colocar os indicadores agora. Momentum aqui você vai colocar MACD. Pode manter a configuração padrão. Vou colocar o Relative Strange Index também, que é o índice de força relativa. E colocar bandas de Bollinger, pessoal. Esses 3 indicadores. O que você vai fazer aqui? Vai pegar o RSI e vai colocar 80-20, tá? O padrão dele já é 80-20. Mas para que eu faça as entradas com mais rapidez, para que apareça com mais constante as minhas oportunidades, eu vou colocar 70-30. Porém, caso você queira mais segurança, caso queira trazer maior possibilidade de acerto, eu recomendo 80-20, tá? Eu vou explicar o porquê. Vamos lá então. Primeiro, galera, bandas de Bollinger. Vocês podem ver que essa banda aqui que fica em torno da movimentação do gráfico. Tem vezes que ela está mais estreita, tem vezes que ela está mais expansiva, né? Ela tá maior. Quando o mercado está mais tranquilo, que a movimentação das candles estão mais curtas, praticamente em dojis, o mercado se estreita porque não está movimentando muito, está praticamente mais lateralizado. Quando o mercado começa a se uma alta queda, uma alta ou uma queda de uma forma mais constante, o mercado começa a se expandir. Como vocês podem ver aqui, ó, o mercado estava mais tranquilo, a banda se estreitou. Quando começou a cair aqui, ó, as candles começaram a ficar mais expansivas, a banda de Bollinger também começou a se expandir. E o que acontece de uma forma mais rotineira nessas bandas de Bollinger? A vela costuma ficar dentro dessas bandas. Quando ela vem, ela bate a superior e cai novamente. Aqui bateu a inferior, começou a subir. E assim é como ele se comporta, tá? Mas não é apenas na banda de Bollinger que eu vou me basear para fazer as entradas. A questão do MACD, galera. Existem essas duas linhas aqui, ó, a linha branca de MACD e a linha vermelha de sinal. Quando a nossa linha branca cruza a nossa linha de sinal, nesse exemplo aqui de cima para baixo, você entra, né, em put, que quer dizer que o mercado está vindo contra a linha de sinal e está fazendo essa tendência de queda. Quando o mercado cruza de baixo para cima, você entra call. Isso na teoria. Tem mais sinais que você pode pegar aqui utilizando o banda de Bollinger e também o RSI. Como funciona o RSI? RSI, galera, ele vai estabelecer... Deixa eu fazer uma coisa no RSI antes aqui. Deixa eu colocar a cor nele. Aqui a cor, mas que vai ficar, não é que nem na IKEA Option, né? Deixa eu colocar de cima uma cor clara, azul, e aqui lá embaixo eu vou colocar verde, vai. Isso, pronto, para ficar melhor aí para vocês verem. É que fica bem fininha a cor. A linha amarela, pessoal, é a movimentação do mercado. A linha superior é a minha barreira de sobrecompra, né? Quando o mercado está subindo, ó, tem a sobrecompra e a sobrevenda. Deixa eu pegar aqui, RSI. Existe a sobrecompra, tá? Digamos que o mercado tem uma alta exponencial. Quando ele atravessar
essa barreira de 70, ele tem que fazer uma correção, certo? Quando tem uma alta muito exponencial, o mercado dá aquela respirada. É quando a gente entra a favor desse respiro, né? A gente pega esse pequeno respiro de mercado e entra a favor dele, ou seja, entra contra a tendência nessa hora. E existe a sobrevenda, que é quando o mercado atravessa a nossa barreira inferior e nós entramos em call, que é esse respiro que o mercado dá para retornar acima da barreira. Porque se vocês veem aqui, ó, nesse nosso indicador, a nossa movimentação de RSI, ele costuma ficar entre a barreira. Então, quando atravessar a de cima ou a de baixo, a nossa tendência é fazer o quê? Entradas para voltar esse ativo para dentro da barreira. Então, eu vou pegar esses 3 indicadores e efetuar as minhas entradas aqui, tá? O que eu posso fazer, pessoal, para ficar ainda mais seguro para mim? Isso é o bom da Derive. Na IQ Option eu consigo fazer a mesma coisa aqui, os mesmos indicadores, consigo utilizar a mesma lógica, mas aqui na Derive eu consigo fazer superior e inferior. Além de todos esses indicadores, eu ainda consigo colocar uma barreira de compensação de segurança. Eu vou colocar aqui, eu vou entrar com, digamos que eu entre com 10 ticks aí. Caso, deixa eu pegar aqui, tá me dando essa barreira de 0,30, tá me dando 35%. Essa questão de barreira, pessoal, ela vai mudar sempre que eu mudar de ativo. Para cada ativo é um preço de mercado diferente e uma barreira diferente. Vou buscar em torno de 35% por entrada? Eu quero buscar uns 50% pelo menos. Aí eu vou diminuir minha barreira. Só que nesse momento aqui não tá legal para eu efetuar nenhuma entrada, tá? Então eu vou pegar um outro ativo. Depois que eu coloco todos os indicadores, eu só mudo de ativo e eles vão continuar aqui, tá vendo? Aí eu tenho que ficar de olho, não tá legal. Eu quero pegar... A primeira coisa que eu vou olhar, galera, é se a banda de Bollinger, se o nosso ativo tá próximo da banda de Bollinger, seja a superior ou seja a inferior. Depois que eu vou ver os meus ativos de baixo, tá? Deixa eu mudar aqui, ó, tá vendo? Não tá perto da minha banda de Bollinger. Aqui também não, já saiu dali. Aqui ele tava lá em cima na última candle, tá vendo? Ele pegou, subiu, atravessou e depois começou a retrair. Aqui não tá legal para fazer uma entrada. Nesse caso, galera, eu vou até aumentar a minha stake, tá? Colocar uma stake de 100, porque cada entradinha eu vou pegar em torno de 35 dólares aí. Caso eu acerte também, né? Vamos pegar ó, essa daqui, galera. Pera aí. Eu tô com a minha linha de MACD aqui abaixo da linha de sinal. Meu RSI também está próximo da barreira inferior. Eu vou colocar minha barreira para baixo. E deixa eu ver aqui o que vai acontecer nesse mercado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ele continuar descendo e pegar minha banda de Bollinger, provavelmente eu faço uma entrada em call. Deixa eu colocar um minuto de contrato aqui. Um minutinho de contrato, barreira para baixo. 48%. Coloca uma barreira de 6. Vai me trazer barreira de 7. Barreira de 8. Vai, 34%. Isso. Vamos ficar de olho aqui. Vou fazer uma entradinha, galera. Um minutinho aí. Fazer uma entradinha de 1 minuto aqui. Além dos indicadores estarem aí me mostrando que o mercado não vai descer o suficiente para me pegar, eu tenho um MACD onde a linha de MACD está cruzando a linha de sinal e meu RSI está bem próximo da barreira inferior. Está me trazendo aí uma certa probabilidade de ganho na minha entrada. Tenho mais 30 segundos de entrada aí. Vamos ver, ó. A minha entrada inicial tá aqui, esse pontilhado verde. Nesse momento aí, o ativo já está acima da minha linha, da minha entrada inicial, só que eu ainda tenho a minha barreira de compensação, tá? Vamos ver aí.
Aí, vamos ver, ó, deu uma descidinha. Ó o mercado retraindo no final. Vamos ver se, ó, beleza, peguei o win, mas no finalzinho, ó, nos últimos ticks, o mercado deu uma retração, mas depois subiu de novo, tá vendo? Peguei aqui 34,31. 34,31. É o que eu falo, galera. Vocês ficam só de robô, mas vocês têm também que ter essa noção de entrada manual. Entrada manual é onde você tem mais controle sobre o que você está fazendo, tá? Eu estou entrando com 100 dólares aqui, beleza, mas você poderia estar entrando com 10 dólares, com 5 dólares, com 1 dólar. Você poderia estar fazendo essa entradinha aqui. Entendeu? Mas a pessoa às vezes quer só ficar no robô, e às vezes não aprende nem o que o robô está fazendo, quer dar play stop. Aprenda o manual para depois você saber o que o robô está fazendo. Sempre fiquem com isso na cabeça. Agora aqui eu não vou conseguir fazer mais nada nesse ativo, vou mudar. Vamos ver como é que está o 75 normal? Ó, 75 normal, não faço nada. Vamos ver o 100 de um segundo. Nada. Minha primeira visão aqui é a banda de Bollinger. Banda de Bollinger, galera, é o indicador que eu mais gosto de utilizar. Banda de Bollinger. Aqui não, ele tá assim, ele tá interessante. Se eu pego ele um minuto antes, ele estaria interessante, porque eu juntaria a banda de Bollinger com o RSI. Mas você pode ver que o MACD não tá nada a ver com a banda de Bollinger e nem o RSI, tá vendo? Quando você pega a coincidência dos três, você aumenta a sua probabilidade de acerto, né? Quando você vê algo tão discrepante assim, você já fica meio assustado de fazer a entrada, né? Você fica meio receoso. Eu até poderia pegar esse um minuto atrás, mas como tá tão discrepante aqui o MACD dos outros dois, provavelmente eu não faria essa entrada. Vamos pegar uma outra aqui. Vou direto para... vou voltar aqui. O índice de... o Bear e o Bull aqui. Opa. Calma aí. Um minutinho aqui. Minha barreira para cima. Não, para de cair. Agora já não dá mais não. Se ele subir ainda... Aqui, barreira 2. Barreira 1.5, mas já caiu demais. Já tá bem no meio aqui a minha... Quer dizer, não tá no meio, mas já se distanciou bem da minha barreira do índice de força relativa. Calma aí, vamos dar só um tempinho aqui. Vamos dar uma insistir um pouquinho. Ele tá ficando... Tá vendo que a banda de Bollinger tá se estreitando? O mercado tá ficando mais tranquilo. O mercado vai começar a fazer... Provavelmente começa a fazer dojis, tá? Claro que não é uma verdade absoluta. A gente pode ver aqui, ó. O mercado estava expansivo aqui, ó. Começou a estreitar. Vamos ver se é o que vai... Se vai se manter esse estreitamento dele aqui, né? Deixa eu fazer aqui, aumentar um pouco meu profit. 26, 1.3, 30% aí, 29%. Mas tá já muito pro meio ali. Calma aí, vamos ver. Vamos ficar de olho aqui. Vamos ficar de olho para ver o que o mercado vai fazer. A linha do MACD está se aproximando da linha de sinal, mas meu RSI já está muito pro meio das barreiras. Já era. Essa entradinha aqui, esquece. Procura uma outra oportunidade. Aqui o que acontece, ó. Tá aqui na nossa banda inferior. Nosso RSI tava aqui embaixo, tá vendo? Ó, olha o RSI, pessoal. Ele foi acompanhando essa queda, ficou abaixo da nossa barreira e começou a subir. Aqui ele respeitou o nosso indicador. Aqui também, ó, ele coincidiu banda de Bollinger com o RSI, mas tá aqui o nosso MACD não demonstrou ainda aquela subida, né? Ele poderia ficar um pouco mais aqui embaixo, o nosso ativo, ficar um pouco mais lateral, para depois o MACD começar a subir junto, tanto com o RSI, quanto com a subida do ativo na banda de Bollinger. Aí me daria mais confiança de efetuar uma entrada. Eu sei que pode ser
confuso para quem está começando agora. Eu sei que pode parecer meio complicado, mas é prática, gente. Quanto mais você pratica, melhor, tá? Mais você vai pegando esses sinais aí. Aqui já era também. Vamos mudar para outro mercado aqui. Paciência aí, mas você vai vendo a entradinha. Aqui já está muito no meio da banda de Bollinger, também não dá. Vamos ver se eu pego umas 3 entradinhas pelo menos aí. Ó, aqui tá na barreira inferior do RSI, né? Se eu colocar minha barreira para baixo aqui, barreira para baixo, aumentar a minha segurança aqui para 6, para 5. Ó, aumentei minha segurança para 5. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Além desses indicadores, pessoal, é interessante também que você trace um suporte e resistência, tá? Eu não fico mais traçando linha, tá? Eu não fico mais sujando o meu gráfico cheio de linha para cá, linha para lá, aquela confusão de linha. Eu tiro um pouco do zoom, identifico também se há uma zona de suporte e resistência, junto com os meus indicadores e faço a minha entrada. Aqui, por exemplo, ó, eu vi que estava na minha barreira inferior do RSI, eu estou vendo que está próximo da minha banda de Bollinger e meu MACD está próximo da linha de sinal. O mercado deu uma quedinha agora, tá vendo? Ele estava acima, está próximo da minha linha de entrada inicial. Ó, a banda de Bollinger já começando a ficar reto, né? Tava naquela queda, mas ainda, ó, deu uma descidinha boa agora. É que tá bem numa zona de suporte que eu vi aqui, por isso que eu fiz essa entrada. Mas não tem problema, você vai ver o que eu vou fazer agora. Aqui ele vai pegar loss, mas eu tô confiante que vai fazer o quê? Na próxima entrada ele pega uma win. Ó, perdi aqui, beleza. E o que eu vou fazer aqui, galera? Rise and Fall. Deixa eu pegar um Rise and Fall aqui, sobe e desce. Eu perdi 100 lá. Vou entrar com 200 aqui. Vou fazer um Rise and Fall agora. E vou pegar 2 minutos de contrato. Beleza. Vou entrar com 200 então agora. Perdi 100, né? Eu já ganhei 34,31. Só que agora eu estou apostando no Rise and Fall. Tá aqui a minha linha de RSI, certo? O meu MACD está um pouco aqui embaixo ainda. Mas agora eu coloquei Rise and Fall com 2 minutos. Vamos esperar aqui, ó. Aqui tem uma zona. Ele está cruzando aqui. Eu estou acreditando nessa subida dele. Tem uma descidinha boa, ó, mas tem aí 1 minuto e 25. Então que ele vai recuperar essa subida aí. Ele já está bem abaixo do RSI, galera. Tá vendo aqui, ó? A nossa linha amarela é o ativo. A nossa linha verde é a nossa barreira inferior, tá? Aqui a banda de Bollinger, ele já bateu. A minha aposta nessa entrada é que ele vá se retornar um pouco para o meio dessa banda de Bollinger. E eu dei tempo para que o mercado consiga fazer isso. Vamos ver se eu consigo aí, se foi o suficiente. Tem ainda 44 segundos. Nossa linha de MACD está começando a se aproximar da linha de sinal em sentido de cruzar, né, para cima. Vamos ver se ela vai realmente fazer isso daí. Vamos ver, ó, tem ainda mais 25 segundos. Deu uma subida boa. Vamos aguardar aí, ó, tem mais 13 segundos. Mercado subiu, começou a descer de novo. Minha entrada tá aqui, ó, essa linha pontilhada azul. Mais alguns segundinhos. Beleza. Aqui eu peguei mais uma win. Entrei com 200, peguei 190, mas eu perdi 100 naquela entrada com higher and lower. Ou seja, eu só ganhei 90,65. Aí eu venho aqui, mais 90,65. Já são 124 dólares, fazendo manual. Manual, tá? Aí você vem aqui, esquece esse mercado agora. Vai para o higher and lower. Esse aqui, pessoal,
Eu só entrei Rise and Fall porque eu estava confiante que ia ter essa mudança de tendência, tá? E para que eu não precisasse fazer um martingale com valor maior, porque no Rise and Fall eu pego 95% de profit em cada contrato. No Higher and Lower, eu fiz uma entrada com 35%, 30% de retorno, a que eu perdi. Se eu fosse fazer um martingale, eu teria que ter colocado pelo menos uns $300 ali, 300 e pouquinho, para conseguir recuperar o meu prejuízo passado. Aí, para ficar uma coisa mais garantida, tudo bem, eu me arrisquei porque eu fiquei só a partir da minha entrada inicial, né? Mas como estava interessante a entrada, eu acabei confiando e indo. Então vamos pegar uma última entradinha. Espera, pessoal, se vocês não estão conseguindo pegar pelo menos um pouco da ideia, volta o vídeo. Ó, vamos ver aqui. Estou na volatilidade 10 de um segundo. Ele já está na minha barreira superior do RSI. Está fora da minha banda de Bollinger. Minha barreira já está para cima. Quero 1 minuto de contrato primeiro. Vou aumentar minha barreira para 1. Pegar 25%. Vamos ver aí se ele vai começar a cair. Vamos ficar de olho aí. 1 minuto. Galera, eu tô quase... não. Vou entrar. Vou entrar. Eu tô... o ativo já tá dentro da minha banda de Bollinger. A minha barreira tá lá em cima, aonde tá o corpo da última candle, tá? Meu RSI tá demonstrando que ele tá muito parelho à minha sobrecompra. Eu tô apostando que o mercado vai ficar abaixo dessa minha barreira de segurança dentro de 1 minuto. O meu MACD está bem afastado da linha de sinal. Provavelmente ele não vai se afastar mais do que já está afastado. Tá? Mas aí deu uma subidinha, caiu de novo. Tem mais 15 segundinhos aí. Cara, galera, eu não vi. Eu não mudei os 200 aqui. Entrei com 200 de novo. Era para ter colocado 100. Olha o vacilo aí. Ainda bem que tu vai pegar uma win. Mas eu coloquei 200, era para ter colocado 100. Beleza, peguei mais 48, 38. Venho aqui, 48,38. $173 manual, galera. Para quem aí fica só querendo bot. Hoje o dólar voltou a dar uma subidinha, né? Tava acima de 5,20 e pouco. Deixa eu ver aqui, dólar hoje. 5,31 vezes 5,31. R$920, galera. Manual. Eu não vou colocar esse valor em nenhuma das minhas bancas do método ABR. Novamente falando. Eu estou reformulando lá os sites, tudo certinho, para daqui a pouco eu voltar a colocar trade só para banca iniciante e banca avançada, para que vocês aí consigam me acompanhar. Esse day trade aqui é o que eu costumo fazer no dia a dia. Às vezes nem no dia a dia, porque eu tô meio acumulado de coisa para tá fazendo, né? Mas você vê como manual você consegue ter mais controle. É uma coisa que você fica aguardando oportunidade, coloca uns indicadores, faz um price action, vê a movimentação do mercado, vê o suporte, vê a resistência e você faz uma entrada. Quando você começa a entender o manual, aí você começa a automatizar. Não é o contrário, gente. A galera costuma fazer o contrário. Quer aprender o automático para depois fazer o manual. E às vezes não quer nem saber do manual. E esse é o problema. Por isso que poucas pessoas, 5% das pessoas não ganham dinheiro com isso daqui. Porque só quer a facilidade. E eu, às vezes, como eu costumo falar para vocês, eu não julgo. Por quê? O que mais colocam para vocês é a facilidade. E a facilidade aí depois que vocês entram, $10 por dia, $50 por dia, dá 10 dias vocês quebram a banca.
Isso aqui eu fiz com banca grande, né, com valor de stake alto. Mas você poderia fazer com stake de $1, stake de $5, $10. Eu coloquei mais porque eu estava com banca, né? Eu tô com uma banca de $3.500, posso fazer essa stake um pouco maior porque vai estar dentro do meu gerenciamento caso eu venha perder. Entenderam? Mas é isso aí, ó, 920 num tradezinho manual, utilizando minhas estratégias aqui. Caso aí você queira aprender como eu faço as minhas operações, tanto manualmente quanto com robôs traders, galera. Tá aqui o Trader Consistente, é o meu conteúdo avançado, onde eu ensino você a operar tanto manualmente quanto com robôs traders, de uma forma pé no chão, sem prometer ganhos estratosféricos aí como prometem. Aqui você vai entrar desde o iniciante até o avançado. Aqui eu libero um bônus de mais de 2.500 robôs, tá? Robôs que você acha por aí unitário a R$500. Aqui eu libero esses 2.500 robôs. Tem o método ABR, onde eu deixo aí 24 horas robôs rodando para mim. Hoje eu faço o fechamento lá no Instagram de como está a movimentação. Assim que eu acabar as reformulações, eu já volto a fazer pelo menos 3 vezes por semana os fechamentos, tá? Mas é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato comigo aqui nos comentários, via e-mail, via inbox lá no Instagram. Segue o Trader Binário aí. Aqui o valor do curso, ele é um valor, galera, R$797. Tem gente que vende um robô só a 1.500. Aqui você vai ter um curso completo do início ao avançado, mais de 2.500 arquivos liberados aí para vocês utilizarem. Tem acompanhamento via WhatsApp, e-mail. Eu faço esse day trade online para que vocês acompanhem. Tudo bem certinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, galera, comentários, e-mail, e tô à disposição aí para tirar dúvida, beleza? Então é isso aí, galera. Boa quinta-feira a todos. Daqui a pouco tem jogo do meu time aí. Já tá meio complicado dele ultrapassar de fase mesmo, né? Sou corintiano, Corinthians e Penharol hoje. Mas é esperança ainda que tem, né? Mas é isso aí, galera. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.